Olá, turma! A aula de hoje será sobre conjuntos e diagramas. Se alguém quiser acompanhar a explicação pela apostila, estará a partir da página 44. Então, vamos lá. Nosso encaminhamento, então, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver sobre o número de elementos de um conjunto e problemas envolvendo diagrama. Então, vamos começar com um exemplo. Eu tenho aqui um conjunto A, que é formado pelos números 1, 5, 6, 7 e 12, e o conjunto B, que é formado pelos números 3, 4, 6 e 7. Percebam que o conjunto A, eu tenho 5 elementos. Então, a gente escreve com essa notação aqui, ó, o N de A é igual a 5. E que isso significa? O número de elementos do conjunto A é 5. Porque dentro do conjunto A eu tenho 5 elementos diferentes. Já o número de elementos do conjunto B é 4, porque dentro aqui do conjunto B eu tenho 4 elementos. Aí eu pergunto para vocês, quantos elementos vai ter a união desse conjunto? Qual que é o número de elementos da união desses dois conjuntos? Lembrando que união, você pega todos os elementos do conjunto A, todos os elementos do conjunto B e junta, formando um novo conjunto, que é o que a gente chama de união. E aí, quantos elementos vocês acham que essa união vai ter? Para a gente responder essa pergunta, vamos analisar o diagrama desses dois conjuntos. Então, aqui, ó, eu tenho o meu conjunto A com 5 elementos e o meu conjunto B com 4 elementos. Percebam que 2 desses elementos, ele está tanto na bolinha do A quanto na bolinha do B. Ou seja, quando eu contei aqui os elementos do A, que são 5, eu contei esses 2. Quando eu contei os elementos do B, que são 4, eu também contei esses 2. Então, esses 2 elementos foram contados 2 vezes. Quando eu for fazer a união desses 2 conjuntos, eu não vou escrever esses 2 elementos 2 vezes. Eu vou escrever ele apenas uma vez. Ou seja, uma fórmula que a gente usa para calcular o número de elementos da união de um conjunto é essa daqui. Eu pego o número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, e tiro os elementos da interseção. Quem que é a interseção? A interseção é esse meio aqui, ó. São os números repetidos. Eu já tinha contado eles aqui em cima no conjunto A e já tinha contado eles aqui no conjunto B. Eu contei eles 2 vezes. E na união, se eu já coloquei um elemento, eu não vou colocar ele de novo, eu coloco ele apenas uma vez. Por isso que eu tiro um deles para não ficar repetido. Tá? Então, aqui, o meu conjunto A tinha 5 elementos, o meu conjunto B tinha 4 elementos, e a minha interseção, ou seja, a quantidade de elementos que eles tinham repetidos era 2. Como esse 2 já tinha sido contado aqui no 5 e já tinha sido contado aqui no 4, eu vou tirar uma vez para que ele não fique contado repetidas vezes. Tá? Então, o número de elementos da união vai ser 7. Olhando aqui novamente, ó, o meu conjunto A era esse daqui, o meu conjunto B era esse. E aqui os meus 2 elementos em comum. Quando eu vou fazer a união, eu coloco todos os do conjunto A e depois todos os do conjunto B. Perceba que o 6 e o 7 eu não escrevo 2 vezes. Como eu já tinha escrito eles, eu não vou repetir. Por isso que fica só 7 elementos na união. Tá? Então, guardem essa fórmula, que ela vai ser útil para a gente um pouco mais para frente. Quando ele pede o número de elementos da união de 2 conjuntos, não necessariamente você precisa fazer a união para poder contar quantos elementos tem. Você pode usar essa fórmula e aí ela já te dá o número de elementos da união diretamente. Então, aqui, na página 44, o exercício R12, ele diz assim: se os conjuntos A união com B e A interseção com B têm, respectivamente, 10, 23 e 4 elementos, quantos elementos tem o conjunto B? Então, vamos analisar aqui as informações que o meu problema disse. Ele disse que o número de elementos do meu conjunto A era 10. Ele também disse que o número de elementos da união era 23. E disse que o número de elementos da interseção
é 4. E perguntou quantos elementos tem o B. Ele não me deu os elementos de nenhum dos conjuntos para que eu possa saber quais são os elementos. Mas eu consigo descobrir quantos são esses elementos usando a fórmula anterior que a gente viu. Por quê? Perceba a relação aqui embaixo, que é a fórmula da união. A união é igual a um conjunto mais o outro conjunto menos a interseção. A união a gente já tem, é 23. O número de elementos do conjunto A gente também já tem, que é 10. O número de elementos do conjunto B é o que a gente quer descobrir, então repetir aqui embaixo. E o número de elementos da interseção, o enunciado também já deu, que é 4. Então aqui eu coloquei o 4. Perceba que aqui a gente tem uma equação. Aqui, 10 menos 4 vai ficar 6. Se eu passo esse 6 para o outro lado subtraindo, 23 menos 6 vai dar 17. Então, a gente descobriu quantos elementos tem o meu conjunto B, que é 17, sem saber exatamente quem são esses elementos. Então, a gente não sabe quais elementos são. A gente só sabe que é 17. E descobrimos como? Usando a fórmula do número de elementos da união de dois conjuntos. Mas aí eu pergunto para vocês, e se forem 3 conjuntos, como que eu faço para calcular a união de 3 conjuntos? Vamos analisar aqui. União, eu vou unir os elementos desses 3 conjuntos. Então, eu vou pegar todo mundo do conjunto A, vou pegar todo mundo do conjunto B e vou pegar todo mundo do conjunto C. Perceba que quando eu faço isso, essa partezinha aqui, que está tanto no A quanto no B, que está representada aqui também, tanto no A quanto no B. Essa é a parte do A interseção com B. Ela foi contada 2 vezes, correto? Então, na hora de eu escrever a fórmula, eu vou ter que tirar uma delas, porque essa parte ela foi contada aqui 2 vezes. Essa outra parte aqui de baixo, aqui com aqui, ela também foi contada 2 vezes, porque ela foi contada no conjunto A e foi contada no conjunto B. Então, como ela foi contada 2 vezes, eu também vou ter que tirar uma. E essa outra partezinha aqui também foi contada 2 vezes, aqui e aqui. Então, quando eu contei o B, eu contei essa parte, e quando eu contei o C, eu contei a mesma parte. Então, como elas foram contadas 2 vezes, eu vou ter que tirar uma. Então, aí a gente já tem uma noção de como vai ficar a fórmula. Vai ficar o número de elementos de A, mais o número de elementos do B, mais o número de elementos do C, e vamos tirar as partes repetidas, que é da interseção. Mas reparem nesse meinho aqui, aqui, aqui e aqui. Ele tinha sido contado 3 vezes. Quando eu contei o A, eu contei esse meinho. Quando eu contei o B, eu também contei esse meio. E quando eu contei o C, eu também contei esse meio. Então, ele tinha sido contado 3 vezes. Mas perceba que eu tirei 3 vezes também. Porque quando eu tirei essa parte aqui, da interseção de A com B, eu tirei o meio. Quando eu tirei essa parte aqui e aqui, que é da interseção do A com C, eu também acabei tirando o meio. E quando eu tirei essa parte aqui, que é da interseção de B com C, eu também tirei esse meio. Ou seja, ele foi contado 3 vezes e foi tirado 3 vezes. Acabou que não contamos nenhuma vez. Então, na fórmula, eu vou ter que adicionar esse meio, que é a interseção dos 3 conjuntos. Como esse meio aqui, ele está nas 3 bolinhas, eu conto ele aqui no final, Então, a fórmula da união dos 3 conjuntos vai ficar o número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, mais o número de elementos do conjunto C, menos as interseções que eu falei para vocês, do A com o B, do A com o C e do B com o C, mais aquele meio, que é a interseção dos 3 ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é uma fórmula para quando a gente tem 3 conjuntos, para a gente contar o número de elementos da união de 3 conjuntos. Então, vamos ver um exemplo que a gente usa essa fórmula. Lá na página 45, o exercício R14. Ele diz assim: uma faculdade tem 120 alunos no 4º período do curso de engenharia. Todos os alunos desse período estão matriculados em pelo menos uma das disciplinas A, B, C,
segundo o quadro a seguir. Então, na disciplina A, tem 87 matriculados. Na disciplina B, 76. Na disciplina C, 85. Na A e B, 50. Na A e C, 56. E na B e C, 54. Percebam uma coisa. Quando eu falo aqui, ó, que a disciplina A e B tem 50 pessoas matriculadas, essas 50 estão fazendo tanto a disciplina A quanto a disciplina B. Então, elas já foram contadas aqui nesses dois também, ó. Nesse 87 e nesse 76, tá? Aqui é a mesma coisa. Quando eu falo que o A e o C tem 56 pessoas, essas 56 pessoas estão tanto no A quanto no C. Então, elas já foram contadas aqui no conjunto A e já foram contadas aqui no conjunto B. Se a gente voltar nessa bolinha aqui, esse A e B, que é 50, ele estaria nessa parte aqui, ó. Esse local faz parte tanto da bolinha do A quanto da bolinha do B. Então, nessa região, a gente teria 50, que é do A e do B. Tudo bem? Aí o exercício me pergunta: quantos alunos estão matriculados nas 3 disciplinas? Então, o que ele quer saber é quantos que vai ter nesse meinho aqui. E o que a gente vai fazer é usar essa fórmula. Perceba que ele te deu o número de elementos de A, de B, de C e também deu o número da interseção. O que falta para a gente é descobrir essa parte aqui, ó, que é a interseção dos 3 ao mesmo tempo, ou seja, dos que faz os 3 cursos ao mesmo tempo. Então, vamos ler aqui a resolução. Se A, B e C representam, respectivamente, os conjuntos de alunos desse período matriculado nas disciplinas A, B e C, temos. Então, ó, a união de todos eles, todos os alunos que estão matriculados no curso A, mais todos os alunos matriculados no curso B, mais todos os alunos matriculados no curso C, vai me dar o total de alunos. Qual que é o total de alunos? É 120. Então, a união deles é 120. Aí vocês podem perguntar, mas professora, se eu somar aqui 87, 76 e 85, não vai dar 120. E realmente não vai. Por quê? Porque aqui no A e no B, ó, tem 50 que foram contados 2 vezes. No A e no C, tem 56 que foram contados 2 vezes. Então, por isso que a conta não fecha se você olhar por aqui. A gente sabe que é 120 por causa do enunciado do problema que falou que o total de alunos era 120. Tudo bem? Continuando. O número de elementos do conjunto A, ou seja, os matriculados no curso A é 87, no curso B é 76, no curso C é 85, no A e B 50, no A e C 56 e no B e C 54. E o que a gente quer descobrir é quantos estão nos 3 ao mesmo tempo, ou seja, na interseção dos 3 ao mesmo tempo. Então, substituindo esses valores na fórmula da união de 3 conjuntos, a gente vai ter aqui essa conta, somando 87 mais 76 mais 85 e subtraindo 50, subtraindo 56 e subtraindo 54, a gente vai ter 88. Tá? Então, vai ficar 120 igual 88 mais a interseção, que é o que a gente quer descobrir. Tá bom? Esse 88 que está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. E esse 120 menos 88 vai ficar 32. Vamos agora para um problema que não necessariamente a gente vai usar a fórmula. Às vezes, apenas fazendo o diagrama dos conjuntos, a gente consegue resolver o problema sem precisar ter a fórmula decorada. Tá? Então, aqui um exemplo de problema. O R13 da página 44. Ele diz assim: em um grupo de 84 pessoas, 23 consomem os produtos A e B, 35 consomem B e 46 não consomem o A. Quantas pessoas consomem apenas o produto A? Então, ele me deu algumas informações, ele me deu os números de elementos de alguns conjuntos e a gente vai ter que organizar para poder responder a pergunta. Eu fiz aqui do lado um diagrama para vocês poderem entender melhor. Esse retângulo que eu chamei de U é o meu conjunto universo, ou seja, são todas as pessoas que foram pesquisadas.
aqui no conjunto A tem as pessoas que consomem o produto A, e aqui no conjunto B tem as pessoas que consomem o produto B. Percebam que esse meio aqui, ele está tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, os elementos que eu colocar aqui nessa parte são os que consomem os dois produtos, tá? E o que a questão está me perguntando? Ele quer saber quantos que consomem apenas o produto A. Então, não pode consumir o produto B, ou seja, não pode estar nesse meio, porque esse meio consome o A, mas também consome o B, e não é isso que ele quer. Ele quer apenas o produto A, ou seja, é essa parte um pouco mais escura aqui, ó. Porque os elementos que estão aqui dentro estão só no A. Eles não estão no B e não estão fora. Eles estão só no A. Então, eu tenho que descobrir quantos elementos que estão nessa parte aqui, que aí vai ser a resposta da questão. Tá? Então, vamos começar completando o meio, que foi a informação que ele já me deu, ó. Que 23 pessoas consomem tanto o A quanto o B. Então, aqui no meio, que é a interseção, eu coloquei 23, porque ele consome tanto o A quanto o B. Depois disso, percebam que o enunciado falou que 35 pessoas consomem o produto B. Mas aqui tem uma coisa importante para a gente destacar. Quando eu falo que 35 pessoas consomem o produto B, lembra que anteriormente 23 consumiam A e B? Então, esses 23 aqui, que consumia o A e o B, ele foi contado aqui embaixo no 35 também. Porque se ele consome A e B, ele consome o B. Então, ele já foi contado aqui. Então, na parte do conjunto B, essa parte aqui que consome só o B, eu não posso vir e colocar 35, porque eu já completei 23. E o total do conjunto B tem que dar 35. Então, se o total do conjunto B tem que dar 35 e eu já completei 23, quantos que faltam para completar os 35? 12, certo? Ele fez a conta aqui, ó. 35 menos 23 vai dar 12. Por isso que aqui ele colocou o número 12. Se a gente juntar esses dois, 23, que é a da interseção, mais os 12, vai fechar os 35, que era do conjunto B. Tudo bem? Vamos ver a outra informação que ele me deu. Ele me disse também que 46 pessoas não consomem o produto A. Então, onde que vai estar essas 46 pessoas? Ou ela vai estar nessa parte aqui do B, que eu já completei 12, ou ela vai estar fora, aqui no conjunto universo, fora do conjunto A e B, tá? Porque se ela está aqui fora, ela não consome o A. Então, esse 12 mais essa parte de fora são os que não consomem o A. E quantos que não consomem o A? 46. Só que eu já completei 12, né? Esses 12 aqui, ó, esses 12 aqui também não consomem o A. Então, quantos que tá faltando para completar os 46 dos que não consomem A? Tá faltando 34, tá? Então, quando eu pego esse 34 mais o 12, são os que não consomem o A, que dá o 46. Mas ainda não respondi a minha pergunta, porque a minha pergunta, para eu poder responder, eu preciso saber quantos que estão só na bolinha do A. E qual informação eu vou usar agora? O total de pessoas. Porque se a gente olhar aqui, ó, esse 23 mais esse 12 mais esse 34 vai dar 69 pessoas. E quantas pessoas eu tinha no total? 84. Tá? Então, se eu já completei 69 pessoas e no total eu tenho 84, quantas pessoas está faltando para completar? Está faltando 15 pessoas. Então, aqui, que consomem apenas o produto A, que está só na bolinha do A, é o 15, que é a resposta do nosso problema. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Vocês terão algumas questões para praticar durante a semana. E na próxima aula, a gente vai voltar falando sobre porcentagem. Bons estudos e até a próxima!